Hello, hello, bom dia novamente. Olha, eu novamente com vocês. Que honra estar aqui mais uma vez com a minha turminha de curso do Planeta. Fala, molecada. Uma notícia triste, previsível, mas triste, né? Um dos meus atores favoritos, com uma filmografia incrível. Gosto demais, demais do trabalho do cara. Mas acabamos de perder o ator Sean Connery. O ator Sean Connery. Para quem não está ligado aí, o nome, a obra, o Sean Connery é o primeiro 007, dos primeiros filmes dos anos 60. O Sean Connery é aquele ator principal do O Nome da Rosa. Estou aqui com esse grande 007. sucesso dos filmes de história, né? Oi? Do 007? 007. É o primeiro ator do 007. Se você jogar lá nos primeiros filmes da franquia, né, nos anos 60, você vai ver o Sean Connery encarnando pela primeira vez o agente 007, James Bond, tá? E é uma perda grande para a história do cinema, né? Porque ele é um rosto conhecido nos grandes blockbusters, né? Esses filmes de grande bilheteria, que é O Nome da Rosa, que é um dos grandes clássicos que nós temos aí na história do ensino médio, né? Se você passou pelo ensino médio e ninguém te falou desse filme, tem um problema aí, tá? Você tem que rever lá com o professor que te deu história da Idade Média, tá? Veja com ele lá que faltou alguma coisa, tá? É um grande filme baseado no romance de Umberto Eco, né? Um livro que vendeu pra caramba, e que foi montado ali no finalzinho da década de 80. Eu acho que esse filme é de 86, se não me falha a memória, 88, uma coisa assim. E o Sean Connery faz aqui o papel de William de Baskerville, o grande investigador, né, dos crimes que aconteciam no convento e tal. Lá, o filme é belíssimo, é um dos meus favoritos, O Nome da Rosa. E aqui Os Intocáveis, né, que é um outro grande clássico do cinema. Esse aqui é a refilmagem, né? Você deve estar pensando, você tem filme, André, assim, DVD? Eu sou velho, né? Então, velho tem DVD, tá? Tem filme no streaming? Tem, mas, por exemplo, alguns clássicos você não encontra, né? Então, eu tenho os DVDs para poder assistir quando eu quiser. Essa aqui é a refilmagem dos Intocáveis, né? O filme original dos Intocáveis é da década de 40. Exatamente, década de 40. Procura lá depois, Os Intocáveis, de 1940. Eu acho que tem no Telecine, tá? Para quem assina o Telecine, o streaming do Telecine, deve ter lá no Telecine Cult. Eu acho que tem, tá? E esse aqui é um filme belíssimo, né? O Detetive Malone é o personagem do Sean Connery nesse filme aqui, Os Intocáveis. Essa refilmagem dos Intocáveis, dirigida pelo Brian De Palma, que é, né, uma sumidade no mundo do cinema, né, do grande cinema, o cinema de grandes bilheterias, né? Essa refilmagem é dos anos 80 também, se não me falha a memória. Eu não estou encontrando aqui a data, eu não lembro de memória, eu não consigo lembrar. Mas é um grande filme para quem gosta de filme de máfia, para quem gosta do Poderoso Chefão da trilogia, né? Tá aqui um filme maravilhoso que conta ainda com o Kevin Costner, né? Que conta também com o Robert De Niro, né? Que é um cara que participa do Poderoso Chefão, né? Aqui o Robert De Niro também faz uma participação nesse filme, ele encarna o Al Capone, né? Enfim, é um grande filme, tá? Um filmaço aí que tem a participação do Sean Connery. Acabei de ler a notícia, ainda estou sob o impacto da notícia, né? Sean Connery já estava com uma idade avançada, já contava ali com seus 90 anos de idade, então não dá para a gente esperar que as pessoas vivam para sempre, né? Infelizmente não. Então, um momento, uma hora ou outra, os grandes nomes acabam nos deixando, né? É impossível da gente querer que os caras vivam para sempre. Mas fez parte
do meu amor pelos cinemas. Eu já falei para vocês 1000 vezes que eu sou apaixonado, eu adoro cinema. Não sou exatamente um cinéfilo, porque eu não estudo para tanto, né? Não domino tanto assim, né? Mas gosto bastante, sou apaixonado. E realmente eu estou impactado aqui com a notícia, vai fazer muita falta, né? O Sean Connery. Embora ele já não estivesse mais trabalhando já há um bom tempo, justamente pela idade avançada. É uma perda irreparável. Vai-se um grande gigante do cinema. Abri um mapinha aqui para nós trabalharmos agora essa aula. Vamos? Vamos lá, vamos lá? Deixa eu procurar aqui. Cadê? As 13 colônias. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo. Cadê, galera, o mapinha que eu tinha aqui separado? Cadê? Era esse? Era esse? Era esse. Não, ele era mais colorido. Caramba, o mapa estava aqui agora, cadê? Você pra mim é tudo. Galera, Claudinho and Bochecha. Que isso, hein? Aí sim, hein? Aí é som, hein? Aí é som. E aí, daqui a pouco a gente acende a churrasqueira, hein? Coloca aquele forró pesado, hein? Coloca aquele Barões da Pisadinha para ecoar longe, para incomodar o vizinho. O que vocês acham, hein? Daqui a pouco, sabadô, aquele Barões da Pisadinha de leve. Cadê vocês aqui, galera? Não é aqui, não é aqui. Aqui, achei. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado. Nossa, aí eu vou te falar, hein, velho, aí é som. Aê, consegui. Apanhei da tecnologia aqui, mas abri. Cara, dá um calorão quando essas coisas acontecem. Você não sabe que janela que abre, que janela que fecha. Desculpa, viu, pessoal? Faz parte de ser velho, tá? Velho não em idade, eu digo velho mesmo em acompanhar a tecnologia, né? O Israel tá comigo aí, ó. Barões da Pisadinha é bom pra caramba, né? Tá, Rocheda. Vamos lá, então. Isso aí é o mapa das 13 colônias inglesas na América. Professor, como é que isso veio parar aí, essas colônias? Como é que a Inglaterra conseguiu colônia na América, professor? A América não foi descoberta lá pelo Cristóvão Colombo, viajando a mando da Espanha? Depois, mais tarde, Portugal também abocanhou um pedaço, o Tratado de Tordesilhas, etc. e tal. Não é isso? É isso, né? A história das grandes navegações, a história da expansão marítima nos conta tudo isso. Agora, entre o acordo político de Tordesilhas e a aceitação das outras coroas, há aí uma distância, né? Há uma distância. Algumas coroas, alguns governos europeus mandaram, né, a desaprovação para o Papa, dizendo: sou Papa, uai, como assim? O senhor faz um acordo aí dividindo as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha e é isso. A gente não tem o direito de ir para lá. Ah, muito bonito, hein, seu Papa? Então, nós tivemos aí uma resistência ao Tratado de Tordesilhas desde o princípio, tá? Desde o princípio. A França já se mostrou logo de cara muito avessa à ideia de Portugal e Espanha apenas colonizarem a América, e desde o princípio a França já manda para cá expedições para traficar pau-brasil, né? Principalmente aqui nas costas do Brasil. A Inglaterra, ela é um pouco mais lenta nesse processo e a gente até entende o porquê.
a monarquia inglesa ela está no momento de consolidação. A ascensão dos Tudor é muito recente, quando a América é descoberta, né? E vai demorar um pouquinho ainda para a monarquia inglesa se consolidar como uma monarquia relevante no quadro europeu, tá bom? Então isso explica um pouco o atraso da Inglaterra em sair para a expansão marítima, tá? Quando é que isso acontece? Isso acontece no reinado do famoso Henrique VIII, o famoso Henrique VIII, né? Aquele que morreu de complicações por excesso de peso. Henrique VIII tinha um problema com comida, ele comia compulsoriamente. Vai aí uma curiosidade enciclopédica, né, para que você possa aí, de repente, passar para frente e fazer sucesso na hora de conversar assuntos inúteis, né? Sempre tem aquele momento do assunto inútil, né? Aquele momento em que a gente tem que arrancar alguma curiosidade. Então, fica com essa aí. Henrique VIII morreu por complicações de hiperalimentação, tá? Ele comia compulsoriamente, ele tinha problemas com obesidade mórbida, né? Com obesidade mórbida. E ele morreu decorrente problemas de saúde decorrentes disso. Mas não é disso que eu quero falar, não quero falar da saúde do rei, eu quero falar, na verdade, né, da sua importância política, do seu papel estratégico na história inglesa. Foi o Henrique VIII que começou a incentivar a montagem de uma marinha invejável, né, na Inglaterra, de uma marinha muito importante para conquistas. Toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, me vem aqui à memória um dado, uma informação também de curiosidade, mas ela é muito legal. Tecnologia. A Inglaterra ela não dispunha de tecnologia militar que pudesse colocá-la à frente dos outros países, até que o próprio Henrique VIII, né, no seu governo, teve uma ideia muito interessante. Ele promoveu um concurso. Pode parecer besteira, pode parecer coisa de filme, mas é pura verdade. O ferreiro que apresentasse ao governo a liga metálica mais resistente ganharia um prêmio em dinheiro, né? Um prêmio enorme que colocaria o cara no total conforto financeiro, né? Era tipo uma mega sena acumulada. E aí, então, ferreiros de toda a Inglaterra começaram a trabalhar em ligas metálicas melhores, né, que pudessem ser utilizadas para fins bélicos. O que o Henrique VIII queria? Galera, ele queria uma liga metálica que resistisse a explosões maiores, uma liga metálica mais resistente para canhões de longo alcance. Porque tendo canhões de longo alcance melhores do que os canhões dos rivais, a marinha inglesa não precisaria se aproximar tanto dos navios rivais, dos navios inimigos, e assim ela não seria atingida pelos projéteis lançados pelos canhões comuns que os outros já tinham. Então, se os ingleses dispusessem de canhões melhores, de alcance maior, eles poderiam vencer as batalhas com mais facilidade, né? E assim foi feito. Aí teve lá um ferreiro que ganhou lá o concurso, apresentou o resultado foi testado, os canhões foram fabricados com uma liga de ferro mais resistente, e a Inglaterra passou então a ter uma vantagem em relação aos seus inimigos. Esta vantagem vai ser usada de maneira mais incisiva pela filha do Henrique VIII. Exatamente, Elizabeth, né, a rainha mais importante da era moderna, né, da modernidade inglesa, é Elizabeth que vai usar isso com resultados mais aparentes. Henrique VIII tinha deixado um modelo de administração já muito bem arquitetado, né, um modelo que a gente pode chamar de absolutismo, já que o ato de supremacia dava ao Estado o controle também sobre a Igreja. E assim surgiu a Igreja Anglicana. Nós estudamos isso na aula de reforma, né? Eu falei para vocês do ato de supremacia de 1534. Quando Elizabeth chega ao poder, uma fase muito conturbada da história política inglesa, né? Vamos lembrar, Henrique VIII teve 2 esposas, teve ali uma briga política pela ascensão ao trono, e Elizabeth, então, finalmente chega ao poder. Ao chegar ao poder, Elizabeth vai
empreender a expansão marítima tão necessária para as atividades mercantis na Inglaterra, né? Deixa eu só colocar aqui uma almofadinha para ficar mais confortável, pessoal. Faz parte de ser velho, né? Dor nas costas enquanto a gente está dando as videoaulas aqui. Ai, essa cadeira é barulhenta, mas é boa, tá? Bem mais confortável. Agora eu aguento ir até o final. As minhas costas estavam pedindo socorro aqui, pessoal. Bom, foi no governo de Elizabeth, né, que nós tivemos uma das guerras mais importantes da história da modernidade na Inglaterra. Os ingleses disputaram mercados com a Espanha, né? A Espanha oferecia ali uma rivalidade imensa com a Inglaterra, já desde os tempos de Henrique VIII, né? E essa rivalidade finalmente foi resolvida com a vitória dos ingleses, numa guerra que ficou conhecida com um apelidinho bem conhecido, né? A Guerra da Invencível Armada. A Guerra da Invencível Armada. Por que esse nome, professor? Porque a Marinha Espanhola tinha esse apelido. A Marinha Espanhola até então não tinha sido derrotada por nenhum outro país. Então eles ganharam o apelido de serem invencíveis, até cruzarem com a esquadra da Elizabeth, né? Que mostrou que eles não eram tão invencíveis assim. Com a vitória, a Inglaterra e a Espanha assinaram acordos de cessão de território. Estão entendendo de onde vieram esses territórios, então, na América para a Inglaterra? Veio de um acordo mediante a derrota da Espanha para a Guerra da Invencível Armada. A Espanha acabou cedendo territórios e esses territórios vão ser colonizados a partir de então pela Inglaterra. A Espanha dançou, né? A Espanha dançou. Então, esses territórios na América do Norte foram cedidos. Começa, então, a grande epopeia de colonização da América do Norte pela Inglaterra e também pelos rivais, Holanda e França, que também vão avançar sobre territórios que deveriam pertencer à Espanha, mas que vão sendo tomados dos espanhóis mediante acordos diplomáticos, né? Por exemplo, a Holanda conseguiu territórios na América vencendo os espanhóis na sua própria guerra de independência, né? A Espanha está muito por baixo na década de 1880, viu, pessoal? A Holanda se torna independente do Reino da Espanha, das áreas de Filipe II, no ano de 1581, tá? Então, em 1581, a Espanha acaba cedendo também territórios aos holandeses. O que corresponde, vamos procurar ali, ó. Vamos procurar? Tá vendo aí no mapinha que eu estou apresentando para vocês? Dá uma olhadinha naquela parte marrom ali, ó. Aquela colônia ali, ó. New York, tá vendo ali? Essa colônia aí, ela não é inicialmente uma colônia inglesa, tá? Ela é uma colônia inicialmente holandesa. Inclusive, o nome dessa colônia nem era New York, tá? Era a colônia de Nova Amsterdã, ok? Nova Amsterdã, que pertencia aos holandeses. Então, a América do Norte ela vai ter uma colonização dividida entre ingleses, franceses e holandeses. A colonização inglesa na América se inicia a partir do ano de 1584, com a chegada dos primeiros colonizadores, né, chamados peregrinos, que vieram em um navio chamado Flor de Maio. Esse navio, Mayflower, aportou em 1584, trazendo refugiados de guerra. Exatamente. Refugiados, eu disse de guerra, foi força do hábito. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, curso. Refugiados religiosos. É porque eu não sei se para você é assim. Para mim é meio que automático. Eu falo refugiado, já vem de guerra, logo atrás aqui, né, na cabeça. E não é bem o caso, tá? São refugiados religiosos. Vamos entender isso melhor? Vamos lá? Na Inglaterra, as guerras... Guerra de novo, desculpa. Oh, meu Deus, conflitos. Estou com a palavra guerra na cabeça aqui. Eu estava dando guerra napoleônica para os meninos do terceiro ano agora, acho que é isso, né? Ficou aqui na cabeça. Os conflitos religiosos na Inglaterra, eles são muito comuns aqui entre os séculos XVI e XVII, né? A Inglaterra se tornou um país protestante, a igreja anglicana foi fundada pelo rei Henrique VIII, né? E aí,
um conflito religioso muito sério se instalou no país entre os anglicanos e a maioria da população que era puritana, né? É claro que há também um número muito importante de católicos no país, na Inglaterra, principalmente entre camponeses, né? Mas o problema principal era mesmo entre anglicanos, que eram os adeptos da igreja oficial da Inglaterra, né? A igreja ligada à coroa, e os puritanos. Os puritanos eram calvinistas, principalmente burgueses ligados ao comércio na Inglaterra, né? O puritanismo. O puritanismo é, então, galera, uma espécie de desdobramento do calvinismo, tá bom? Um desdobramento do calvinismo. O puritanismo ele tem esse nome por ser mais radical do que o próprio calvinismo, né? As doutrinas de Calvino já são consideradas doutrinas bem radicais. A obra do Calvino, a instituição cristã, que foi publicada depois de Lutero e tudo mais, ela já é uma obra bastante radical em seus posicionamentos religiosos, mas os puritanos conseguem radicalizar ainda mais as posições calvinistas, por isso são chamados de cristãos puros. Pelo menos eles achavam isso, né? É claro que essa é uma questão de ponto de vista, tá bom? É óbvio que é uma questão de ponto de vista. Os puritanos, então, se achavam os cristãos puros, por isso esse nome, puritanos. O problema é que na Inglaterra não se reconhecia o puritanismo como uma religião válida. A Inglaterra tinha uma igreja oficial e qualquer outro culto cristão era proibido. É por isso que na administração de Elizabeth houve uma perseguição ferrenha, implacável aos puritanos. Os puritanos, então, serão deportados, presos e deportados da Inglaterra para as áreas coloniais que a Inglaterra está adquirindo a partir daí. Então, a América vai funcionar inicialmente para a Inglaterra como um depósito de puritanos que não eram bem-vindos, tá? Perceba que, nesse caso, a história inicial dos Estados Unidos da América se parece muito com a história do Brasil. Eu não sei se você se lembra das aulas lá do começo, lá no comecinho do ano, mas o professor de Brasil deve ter mencionado para você que o Brasil também era uma colônia para onde iam os deportados, né? Na cultura portuguesa lá, eles eram chamados de degredados, né? Os degredados. O degredo era uma pena imposta aos judeus, por exemplo, né? Que não eram ali cristãos novos. Inclusive, até mesmo os judeus que se convertiam ao cristianismo também eram degredados para o Brasil, né? Tem um filme belíssimo sobre isso, chamado Desmundo. É um filme brasileiro que traz o Caco Ciocler no papel de um degredado, né? De um cristão novo. O filme conta com a Débora Seco, com a Marieta Severo. Enfim, é um filmaço da década passada aí do cinema brasileiro. Vale a pena você procurar aí na internet, tem ele no YouTube para assistir, tá? Muito bom. Então, nesse sentido, a história brasileira e a história americana estão ali alinhadas, né? A América era um depósito de gente que os europeus, às vezes, ali não queriam por perto, né? Agora, esse aspecto religioso, ele é muito importante na colonização da América, galera, da América inglesa. Por quê? Esse aspecto religioso vai marcar a ideologia de colonização o tempo todo, né? Os puritanos que vêm para a América acreditam que esse degredo, né, essa expulsão deles da Inglaterra para cá, faz parte de um plano de Deus, tá? Então, estabelece-se uma doutrina religiosa em que os puritanos se acham os eleitos. Eles se acham os novos hebreus. Caramba, isso é muito forte. Isso é muito forte. A gente tem que parar aqui e analisar isso como algo muito importante da história dos Estados Unidos. Porque ao chegar à América com a noção de que eles são os novos hebreus, a colonização toda, a partir daí, vai ter esse mote, vai ter essa marca da religiosidade puritana. Ok? Então, eles vêm para cá não para estabelecer uma colônia açucareira e voltar para a metrópole rico, né? Ou seja, a colonização assume um aspecto, digamos, mais duradouro.
A galera vem para cá para se instalar e iniciar um novo país, porque é assim que Deus quer. Então, o viés da colonização para os puritanos é muito diferente daquele viés de colonização que os portugueses têm aqui no Brasil, né? De vir para cá, colonizar, se enriquecer e voltar para Portugal. Aqui para os puritanos ingleses que chegam com o Mayflower, não tem a não vão voltar. Então se estabelece aqui na América uma colonização que tem como norte o desenvolvimento de uma nova nação. Compreendem? Então essa diferença, isso é muito importante, tá bom? Inclusive, lá no século XVIII, XIX, estabelece-se uma doutrina religiosa muito presente no imaginário americano até hoje. Em campanha, nas últimas eleições, lá atrás, não desse ano, mas lá na outra eleição, há 4 anos atrás, o presidente eleito Donald Trump, ele tem como base de eleitores o eleitor conservador nos Estados Unidos, né? O eleitorado de Trump é aquele americano conservador, criacionista, terraplanista, extremamente religioso, que acredita no destino manifesto, que é uma doutrina religiosa muito comum nos Estados Unidos, que argumenta que os americanos foram escolhidos por Deus e que eles são os novos hebreus, né? Que os Estados Unidos da América têm a missão, deixa eu só ajeitar aqui meu... Aí, para ficar melhor. Que os Estados Unidos da América têm a missão de fundar uma nova civilização. Seria esse, então, o destino reservado para os americanos e manifesto por Deus. Deus revelou isso a eles, é uma revelação. Eita, André, tipo bíblica? Isso mesmo, exatamente. E uma parcela considerável dos americanos acredita nisso, no destino manifesto. Tanto é que George W. Bush mencionou isso para ser eleito 2 vezes e Donald Trump também mencionou isso para ser eleito nas últimas eleições presidenciais, né? Então, é uma crença muito popular entre o eleitorado conservador norte-americano e que vem dos tempos da colonização, tá? Que vem dos tempos da colonização. Grosso modo, a primeira colônia a ser fundada foi essa verde no meio, que você está vendo aí, a colônia da Virgínia, ok? A colônia da Virgínia, a primeira colônia fundada, até esse nome é uma homenagem dos colonizadores à Rainha Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth tinha o apelido de a Rainha Virgem, porque ela não teve filhos, né? Por não ter filhos, então a Rainha Elizabeth acabou ganhando esse apelidinho, e aí a colônia da Virgínia inaugura esse ciclo de colonização. As primeiras colônias a serem estabelecidas, elas estão aí nessa região do centro para o norte, ok? Do centro para o norte. Então, colônias como a Pensilvânia, o Delaware, Maryland, né, New Jersey, essas colônias foram estabelecidas primeiro. São as famosas colônias do centro-norte. Essa colônia, Maryland, é uma colônia fundada por católicos expulsos da Inglaterra, por isso o nome, Terra de Maria, Maryland, né? As outras colônias, o Delaware, New Jersey, Connecticut, mais tarde, são colônias fundadas por companhias de colonização que ganhavam o direito de ocupar terras na América mediante a autorização do Estado inglês. Nessa parte mais ao norte, né, seguindo ali, ó, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, né, essas colônias elas se estabelecem usando uma organização mais propensa à ocupação de território e o desenvolvimento da pequena propriedade. As colônias do norte, elas ganharam um apelidinho didático, não é acadêmico, é didático, de colônias de povoamento. Por quê, professor André? Porque nessas colônias mais ao norte não se estabeleceu a grande lavoura de exportação. Então, o esquema de ocupação econômica delas está muito ligado à pequena propriedade, ao minifúndio, né? Está muito ligado também à questão do trabalho livre, né?
embora a gente tenha aqui uma ressalva, tá? Foi muito comum nas colônias do norte um tipo de mão de obra que se chama servidão de contrato. Como é que acontecia isso? Vamos supor que um camponês inglês tenha vontade de tentar a vida na América. Então, ele não tem condições de fazer o traslado, ele não tem condições de viajar da Europa para a América. Então, o que ele faz? Ele vem para a América através de uma companhia de imigração, de colonização, que vai estipular uma dívida para ele. Ó, a gente está te levando para a América, mas você nos deve. Ah, ok. Chegando aqui na América, esta companhia de colonização, ela vai pegar essa dívida e vai vendê-la para algum proprietário rural. O proprietário rural compra a dívida do migrante porque ele quer o trabalho do cara. Então é estipulado em contrato um tempo. 2 anos, 5 anos, 10 anos, depende do tamanho da dívida. Aí então, aquele cara que veio para a América, o imigrante, ele vai então trabalhar para pagar essa dívida. Essa relação nós chamamos então de servidão de contrato. Uma vez paga a dívida, o cara pode depois trabalhar para outras pessoas se ele quiser, tá bom? Mas enquanto o contrato está vigente, ele tem a obrigação de prestar trabalho a quem tem a dívida dele, ok? Então é uma espécie de servidão de contrato, tá bom? Essa relação foi muito comum nas colônias do norte, colônias essas que se organizaram mais para a produção para o mercado interno, pequenas propriedades, mão de obra mais familiar, etc. e tal. A gente também deve considerar na ocupação das colônias do norte o fator natural, né? O fator natural. São colônias mais próximas do círculo polar, né? Colônias mais geladas, não tem uma disponibilidade de terras que caibam à grande lavoura exportadora, então sobrava mesmo as atividades econômicas ligadas para a produção de gêneros alimentícios de primeira ordem, ok? Nas colônias do sul, considere da Virgínia para baixo aí, ó, né? Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a própria Geórgia, e mais tarde a Flórida, né, que é comprada em relação à Espanha, aqui a banda toca de maneira diferente, né, galera? Aqui nós tivemos o estabelecimento daquilo que chamamos de grande lavoura, que é o mesmo modelo que é usado na colonização portuguesa no Brasil, por exemplo, tá? Os ingleses não chamavam de grande lavoura, né? Porque eles não falavam português, claro. Os ingleses chamavam de plantation, tá bom? Plantation. O sistema de plantation, ele é completamente correspondente ao que nós tínhamos aqui no Brasil. Ou seja, grande propriedade, latifúndio, porque era necessário produzir para o mercado externo, né? Então, era para exportação. Então, o latifúndio se justifica por isso, né? E, claro, trabalho escravo. Trabalho escravo. O plano A dos colonos ingleses era a escravidão indígena, né? E isso aconteceu em larga escala. Inclusive, aconteceu mais na América do Norte do que aqui no Brasil, tá? No Brasil, a mão de obra indígena também foi explorada, mas numa proporção menor do que na América Espanhola e na América Inglesa, tá bom? Na América Espanhola, na América Inglesa, a mão de obra indígena foi explorada numa escala maior. Mas só mão de obra indígena, professor André? Também não. Nós também tivemos a presença de mão de obra escrava africana, ok? Então, os traficantes de escravos, ingleses, franceses, portugueses, que atuavam no Atlântico, também estabeleceram um bom mercado nas colônias do Sul, na América do Norte, tá bom? Nas colônias inglesas. Então, aqui na América do Norte, né, as colônias ali mais ao norte são colônias de povoamento, né? E aqui embaixo, o apelidinho que a gente usa para o plantation é colônia de exploração, tá bom? Colônia de exploração. Uma grande diferença administrativa que existe entre esse modelo da Inglaterra e o modelo português, por exemplo, né? Portugal acabou estabelecendo na América do Sul uma única colônia imensa, gigante, né, chamada Brasil.
Confere? A América Inglesa se estabeleceu de maneira diferente, né? A colonização deles, eu não posso usar outra palavra. Eu tenho que ser sincero, Ela é mais inteligente. Né? Não estou dizendo que aqui é superior, que é melhor. Né? Não existe colonização melhor. É colonização do mesmo jeito. É invasivo, é violento, exterminou a população indígena, enfim, é colonização. Agora, o modelo administrativo é mais inteligente. Por quê? Cada uma dessas colônias que você está vendo no mapa, Geórgia, Carolinas, né, do norte e do sul, a Virgínia, Maryland, Delaware, Pensilvânia, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New York, New Hampshire, todas essas colônias aí, elas têm um governo separado, elas têm um governo próprio. Cada uma delas tem autonomia em relação às outras. Então, nós não temos 13 colônias administradas por um cara, igual era no Brasil, o vice-rei, né? Não. Aí você tem cada uma dessas colônias administradas de maneira autônoma em relação às outras. Então, elas têm autonomia, tá? Elas têm, por exemplo, autonomia política. Cada uma dessas colônias tem uma assembleia própria para que eles possam legislar em causa própria. Cada uma dessas colônias tem um governo, tem relações econômicas diferentes com a metrópole. Umas são mais assediadas pela metrópole, colônias do sul. Outras são menos assediadas pela metrópole, colônias do norte. Então, esse padrão de colonização da Inglaterra é muito diferente, como você pode perceber, do padrão de colonização da América portuguesa e espanhola. Valeu? Aí um pouquinho de colonização inglesa na nossa aula da semana que vem, né? A gente já tem mais uma aula na próxima semana. Eu vou continuar falando aqui de história da América com vocês. A gente vai acabar o conteúdo falando um pouquinho de colonização espanhola e inglesa na América. Valeu? A gente vai explorar esses dois modelos mais um pouquinho na aula que vem. Então é isso, galerinha. Obrigado pela companhia de vocês. Bom sábado, né? Sabadou total, né? Vamos aproveitar aí a folguinha do feriado. Tudo de bom para vocês. Beijão, galera. Valeu, até mais.